Histórias do Caminho, Anália Franco. A vida notável de Anália Franco promoveu a mudança em muitas outras vidas, que deixaram de serem desventuradas para serem venturosas, pois se tem algo que realmente educa o ser é o exemplo de amor sincero, sem alardes, mas com sinceridade em seguir o Divino Mestre Jesus. Assim foi a veneranda benfeitora de muitos, foi uma inolvidável expressão do amor e da caridade. Anália Franco. Nascida na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 1856, e desencarnada em S. Paulo, no dia 13 de janeiro de 1919. Seu nome de solteira era Anália Emília Franco. Após consorciar-se em matrimônio com Francisco Antônio Bastos, seu nome passou a ser Anália Franco Bastos, entretanto, é mais conhecida por Anália Franco. Com 16 anos de idade entrou num concurso de câmara dessa cidade e logrou aprovação para exercer o cargo de professora primária. Trabalhou como assistente de sua própria mãe durante algum tempo. Anteriormente a 1875 diplomou-se normalista, em S. Paulo. Foi após a lei do ventre livre que sua verdadeira vocação se exteriorizou e a vocação literária. Já era por esse tempo notável como literata, jornalista e poetisa, entretanto, chegou ao seu conhecimento que os nascituros de escravas estavam previamente destinados à redondeza da Santa Casa de Misericórdia. Já perambulavam, mendicantes, pelas estradas e pelas ruas, os descendentes de negros expulsos das fazendas por impróprios para o trabalho. Não eram, como até então lamentavelmente vendidos com seus pais, por conta da benigna lei do ventre livre, precursora da libertação daquele que se tornou um karma coletivo no Brasil, embora Portugal responda por isso perante as leis divinas, que nunca apoiou povoar o Brasil através da tragédia da escravidão, e sim das raças mais simples, porém como pessoas livres, pois o Brasil é a pátria do Evangelho. Os adquirentes de cativos davam preferência às escravas que não tinham filhos no ventre. Anália escreveu, apelando para as mulheres fazendeiras. Trocou seu cargo na capital de São Paulo por outro no interior, a fim de socorrer as criancinhas necessitadas. Num bairro de uma cidade do norte do estado de São Paulo conseguiu uma casa para instalar uma escola primária. Uma fazendeira rica lhe cedeu a casa escolar com uma condição, que foi frontalmente repelida por Anália. Não deveria haver promiscuidade de crianças brancas e negras. Diante dessa condição humilhante foi recusada a gratuidade do uso da casa, passando a pagar um aluguel. A fazendeira guardou ressentimento à altivez da professora, porém, naquele local Anália inaugurou a sua primeira e original a casa maternal. Começou a receber todas as crianças que lhe batiam à porta, levadas por parentes ou apanhadas nas moitas e desvios dos caminhos. A fazendeira, abusando do prestígio político do marido, vendo que a sua casa, embora alugada, se transformará num albergue de crianças necessitadas afrodescendentes, resolveu acabar com aquele escândalo em sua fazenda. Promoveu diligências junto ao coronel e este conseguiu facilmente a remoção da professora. Anália foi para a cidade e alugou uma casa velha, pagando de seu bolso o aluguel correspondente à metade do seu ordenado. Como o restante era insuficiente para a alimentação das crianças, não trepidou em ir, pessoalmente, pedir esmolas para manter as inocentes crianças. Partiu de manhã, a pé, levando consigo o grupinho, em seus escritos, de a meus alunos sem mães. Numa folha local anunciou que, ao lado da escola pública, havia um pequeno abrigo para as crianças desamparadas. A fama, nem sempre favorável da novel professora, encheu a cidade. A curiosidade popular tomou-se de espanto, num domingo de festa religiosa. Ela apareceu nas ruas com seus alunos sem mães, em bando precatório. Moça e magra, modesta e altiva, aquela impressionante figura de mulher, que mendigava para filhos de escravas, tornou-se o escândalo do dia. Era uma mulher perigosa, na opinião de muitos. Seu afastamento da cidade principiou a ser objeto de consideração em rodas políticas, nas farmácias. Mas rugiu a seu favor um grupo de abolicionistas e republicanos, contra o grande grupo de católicos, escravocratas e monarquistas. Com o decorrer do tempo, deixando algumas escolas maternais no interior, veio para São Paulo.
Aqui entrou brilhantemente para o grupo abolicionista e republicano. Sua missão, porém, não era a política. Sua preocupação maior era com as crianças desamparadas, o que a levou a fundar uma revista própria, intitulada Álbum das Meninas, cujo primeiro número veio a lume a 30 de abril de 1898. O artigo de fundo tinha o título As Mães e Educadoras. Seu prestígio no seio do professorado já era grande quando surgiram a abolição da escravatura e a República. O advento dessa nova era encontrou Anália com 2 grandes colégios gratuitos para meninas e meninos. E logo que as leis o permitiram, ela, secundada por 20 senhoras amigas, fundou o Instituto Educacional que se denominou a Associação Feminina Beneficente Instrutiva, no dia 17 de novembro de 1901, com sede no Largo do Arouche, em São Paulo. Em seguida criou várias escolas maternais e escolas elementares, instalando, com inauguração solene a 25 de janeiro de 1902, o Liceu Feminino, que tinha por finalidade instruir e preparar professoras para a direção daquelas escolas, com o curso de 2 anos para as professoras de escolas maternais e de 3 anos para as escolas elementares. Anália Franco publicou numerosos folhetos e opúsculos referentes aos cursos ministrados em suas escolas, tratados especiais sobre a infância, nos quais as professoras encontraram meios de desenvolver as faculdades afetivas e morais das crianças, instruindo-as ao mesmo tempo. O seu opúsculo ao Novo Manual Educativo era dividido em 3 partes: infância, adolescência e juventude. Em 1º de dezembro de 1903, passou a publicar A Voz Maternal, revista mensal com a apreciável tiragem de 6.000 exemplares, impressos em oficinas próprias. A Associação Feminina mantinha um bazar na Rua do Rosário número 18, em São Paulo, para a venda dos artefatos das suas oficinas, e uma sucursal desse estabelecimento na ladeira do Piques número 23. Anália Franco mantinha escolas reunidas na capital e escolas isoladas no interior, escolas maternais, creches na capital e no interior do estado, bibliotecas anexas às escolas, escolas profissionais, arte tipográfica, curso de escrituração mercantil, prática de enfermagem e arte dentária, línguas, francês, italiano, inglês e alemão, música, desenho, pintura, pedagogia, costura, bordados, flores artificiais e chapéus, num total de 37 instituições. Era romancista, escritora, teatróloga e poetisa. Escreveu uma infinidade de livretos para a educação das crianças e para as escolas, os quais são dignos de serem adotados nas escolas públicas. Era espírita fervorosa, revelando sempre inusitado interesse pelas coisas atinentes à doutrina espírita. Produziu à sua vasta cultura 3 ótimos romances, e a Égide Materna, A Filha do Artista, e A Filha Adotiva. Foi autora de numerosas peças teatrais, de diálogos e de várias estrofes, destacando Se a Hino a Deus, Hino a Ana Neri, Minha Terra, Hino a Jesus e outros. Em 1911 conseguiu, sem qualquer recurso financeiro, adquirir a Chácara Paraíso. Eram 75 alqueires de terra, parte em matas e capoeiras e o restante ocupado com benfeitorias diversas, entre as quais um velho solar, ocupado durante longos anos por uma das mais notáveis figuras da história do Brasil, Diogo Antônio Feijó. Nessa chácara fundou Anália Franco a colônia regeneradora Dom Romualdo, aproveitando o casarão, a estrebaria e a antiga senzala, internando ali sob direção feminina, os garotos mais aptos para a lavoura, a horticultura e outras atividades agropastoris, recolhendo ainda moças desviadas, conseguindo assim regenerar centenas de mulheres. A vasta sementeira de Anália Franco consistiu em 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para manufatura de chapéus, flores artificiais, etc., em 24 cidades do interior e da capital. Sua desencarnação ocorreu precisamente quando havia tomado a deliberação de ir ao Rio de Janeiro fundar mais uma instituição, ideia essa concretizada posteriormente pelo seu esposo, que ali fundou o Asilo Anália Franco. A obra de Anália Franco foi, incontestavelmente, uma das mais salientes e meritórias da história do Espiritismo. Focando-se no amor devotado ao próximo, aos carentes, abandonados e necessitados de toda a sorte, foi a expressão do amor e da caridade na forma de ser humano, uma mulher notável muito à frente de seu tempo. Página de Anália.
A doente, que se queixava em desespero, perguntou à senhora que lhe velava o leito: permite que eu leia para seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Deus me livre! Gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água! Exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando: água imunda! Como se atreve a tanto? Quero outra! Paciente e humilde, a senhora enxugou o rosto molhado e, em seguida, trouxe mais água. Quero chá! E o chá surgiu logo. Chá mal feito. Chá frio. O conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente. Foi a ordem obedecida. Você aceita agora o remédio? Indagou a assistente. Que venha depressa. Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento, mostrando sangue. E a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. A interpelada sentou-se. Tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência, no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluida. Conversaram ambas. A enferma, asserenada, ouviu da companheira os planos que arquitetava para o futuro, em benefício dos meninos abandonados à rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsidiada em reequilíbrio beijava-lhe as mãos e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Essa enfermeira admirável de carinho e devotamento era Anália Franco, a heroína espírita paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas. Hilário Silva. Dever cristão. Rossi e Alves eram diretores de conhecido templo espírita e davam-se muito bem na vida particular. Afinidade profunda. Amizade recíproca. Sempre juntos nas boas obras, integravam-se perfeitamente no programa do bem. Alves, com desapontamento, passou a saber que Rossi, nas 3 noites da semana sem atividades doutrinárias, era visto penetrando a porta de uma casa evidentemente suspeita, lugar tristemente adornado para encontros clandestinos de casais transviados. Persistindo semelhante situação por mais de 1 mês, Alves, certa noite, informado de que o amigo entrará na casa referida, veio esperá-lo à saída. 10, 11, meia-noite. Alguns minutos depois de 0 hora, Rossi saiu calmo e o amigo abordou-o. Meu caro, advertiu Alves, sisudo, não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecentes, aí dentro, andam em bica. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou: não há nada. Estou apenas cumprindo um dever cristão. Dever cristão? Sim, a filha de um dos meus melhores amigos está frequentando este círculo. Jovem inexperiente. Ave desprevenida em furna de lobos. Enganada por lamentável explorador de meninas, acreditou nele. Mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de 1 mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o logro de que é vítima. Acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos desconfiados do amigo. Você sabe. É preciso agir, sem rumor, sem escândalo. Quem sabe? Talvez em futuro próximo a invigilante pequena possa encontrar companheiro digno. E ser mãe respeitada. Alves riu-se às pampas, de maneira escarninha, e falou: vou ver se é verdade. Não, não. Não vá. Pediu Rossi,
em súplica ansiosa. Tem medo de ser apanhado em mentira? Disse Alves, com a suspeita no rosto. E sem mais nem menos entrou casa adentro, encontrando, num pequeno salão, sua própria filha chorando ao pé de um cavalheiro desconhecido. Hilário Silva. Jesus mandou alguém. O culto do Evangelho no lar havia terminado às 7 da noite, e João Pires, com a esposa, filhos e netos, em torno da mesa, esperava o café que a família saboreava depois das orações. Ana Maria, pequena de 7 anos, reclamou. Vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre vovô chama por ele nas preces, vem Jesus. Vem Jesus, e Jesus nunca veio. O avô riu-se, bondoso, e explicou. Filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. O Mestre vive presente conosco em suas lições. E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes dele, junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer, um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. Dona Maria, a dona da casa, nesse momento repartia o café, e, antes que o vovô terminasse, batem à porta. Ana Maria e Jorge Lucas, irmão mais crescido, correm para atender. Daí a instantes, voltam, enquanto o menino grita. Ninguém não. É só um mendigo pedindo esmola. Que é isso? Exclama a senhora Pires, instintivamente, a estas horas? Ana Maria, porém, de olhos arregalados, aproxima-se do avô e informa, encantada. Vovô, é um homem. Ele está pedindo em nome de Jesus. É preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família comoveu-se. O chefe da casa acompanhou a netinha e, depois de alguns instantes, voltaram, trazendo o desconhecido. Era um velho, aparentando mais de 80 anos de idade, de roupa em frangalhos e grande barba ao desalinho, apoiando-se em pobre cajado. Ante a surpresa de todos, com ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: O senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o ancião respondeu: Como não, minha filha? Ele morreu na cruz por nós todos. E Ana Maria para o avô: Eu não falei, vovô. O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido a uma poltrona. Alimentou-se. Recebeu tudo quanto precisava e João Pires anotou-lhe o nome e endereço para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequena dormiu feliz, e, após abraçar o inesperado visitante, no até amanhã, o chefe da família, enxugando os olhos, falou, sensibilizado. Graças a Deus, tivemos hoje um culto mais completo. Hilário Silva. Comentários finais. Mesmo naquele momento em que a lei do ventre livre dava liberdade aos recém-nascidos afrodescendentes, não havendo devido cuidado ou política pública adequada em atender àquela necessidade humana, Jesus vem através de Anália Franco e estende mãos amigas para evitar o desamparo àqueles seres que precisavam do auxílio material, da digna educação, mas principalmente de amor, e ela assim o fez, correspondeu com louvor, transformando sua vida em um mandato de amor, e tanto auxiliou que venceu até a falta de escrúpulos da sociedade. Fez da caridade um lema a ser vivido, constituiu abrigo e amparo às mulheres desventuradas e modificou para todo o sempre com sua nobre presença espiritual, por onde seus passos deixaram pegadas de luz. Portanto cumpriu seu dever cristão, afinal Jesus mandou alguém, com emoção está uma página para Anália. Vem archote de luz. Vem Jesus. Viva Jesus! Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Grandes vultos do Espiritismo. Federação Espírita do Paraná. A Vida escreve, Espírito Hilário Silva, Médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, segunda parte, capítulo 1, página de Anália. A Vida escreve, Espírito Hilário Silva, Médium Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, primeira parte, capítulo 1, Dever Cristão. A Vida escreve, Espírito Hilário Silva, Médium Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, segunda parte, capítulo 11,
Jesus mandou alguém,